Linus Torvalds continua sendo o próprio Linus, né? Mas ele quase sempre tem razão. E a gente tem um vídeo aqui sobre isso agora. É um vídeo que tá lá no canal do The Prime Time, que ele tá fazendo uma análise sobre, né, o que o Linus Torvalds fez em mais um commit feito no código lá, que foi submetido uma pull request, né, pro próprio Linux. Então, o Linus sempre tem esse jeito meio agressivo de falar, né? Alguém tem já comentaram isso com ele, inclusive ele uma época fez uma pausa para cuidar disso, né? Ele disse que ia procurar ajuda para entender melhor como ele podia fazer para ajudar as pessoas e lidar com as pessoas, mas às vezes de vez em quando ele desce dos tamancos dele e vai lá e dá uma patada em alguém, que foi o caso aqui, né? Então ele comentou, não, seu código é lixo, né? Ele disse literalmente isso, ó, teu código é um lixo, não dá, pega todo esse teu código aqui e queima ele tem essa frase escrita no comentário dele, pega todo o teu código, queima e vamos de novo. Mas, né, claro, se tu tirar toda essa camada de agressividade dele e olhar para o que ele estava querendo dizer, é o que justamente, né, tá sendo trazido aqui no vídeo do The Prime Time, e que ele discute bastante ali, que eu concordo em vários aspectos, tá? E até conecta-se a outras coisas que nós temos aqui, como por exemplo o jQuery, que a gente falou antes. O que o Linus tá trazendo é justamente assim, não coloca mais camadas de complexidade onde tu não precisa. Então a pessoa tinha feito um código lá, em que para resolver um problema, e essa é uma das questões também, né? Ele estava criando uma camada em cima para abstrair, né, várias coisinhas que haviam embaixo. E o Linus disse, olha só, tu não precisa fazer isso aqui, porque agora eu tenho a questão que acaba trazendo agora tem uma outra camada complexa, e aí tem outra documentação sobre essa camada, e ela está resolvendo, o que ele fez foi, pegou um código que já existia para utilizar ali, e esse código tinha algumas coisas que podiam ser problemáticas. Então ele disse, tu copiou uma coisa de lá para cá sem saber exatamente o que essa coisa fazia, e agora eu tenho um monte de outras coisas muito importantes para a gente testar e validar, se tu não quebrou, né? Então o que ele traz ali é, para de complicar se tu não precisa complicar. E nesse vídeo aí, eu achei interessante um dos comentários dele, é que ele diz que um dos problemas que nós temos no desenvolvimento web hoje é o DRY, lá, o DRY, né, que é não repita-se, né? Don't repeat yourself. Que a gente acaba absorvendo isso de uma maneira como se fosse escrito em pedra, né? Qualquer coisinha que tu vê que tu repetiu, tem que ser abstraída para uma outra camada. Eu uso isso muito em código de fato. Se eu tenho ali um loop que eu repito ele 2 vezes, eu boto ele numa função, né? E isso eu faço direto, assim. Mas algumas coisas talvez realmente não sejam necessárias, né? E aí o que o Linus traz ali é isso, tipo, não tenha medo de copiar um pedaço de código que funcione e colar aqui. Vai, né? Se é um código bem testado, código que vai funcionar, beleza. Mas se tu copiar e colar alguma coisa, tem que saber o que essa coisa está fazendo, né? E evitar criar camadas de abstração a mais que tu não precisa, simplesmente porque tu acha que vai ficar mais confortável, ou que tu vai poder não precisar se preocupar em ler a documentação de um ou outro detalhe lá, né? Tu acaba, às vezes, perdendo poder por causa disso e aumentando a complexidade, aumentando até a necessidade de documentação, etc. Então eu acho que é interessante, é meio polêmico, vale se pensar, né? Porque essa análise aí do não repetir a si mesmo é muito importante, eu acho que ela é importante, mas realmente cabe a gente, nós que não somos inteligências artificiais, somos inteligências orgânicas, né? A gente tem que realmente olhar para isso aí e saber a hora de fazer uma coisa ou outra. Às vezes não vale a pena realmente, né, criar camadas. E algumas camadas acabam ficando muito complexas, ou uma camada em cima de outra, né? E acaba ficando problemático de fato. Então, como eu disse, tirando essa camada hiperagressiva do Linus, né, que às vezes ele realmente se puxa ali, o argumento dele é muito válido e eu acho que vale a gente trazer para realmente pensar no dia a dia, né, nas coisas que nós desenvolvemos hoje, os problemas que nós resolvemos, né. E aí um dos pontos que ele comenta também é justamente esse, que o cara que fez essa pull request, ele estava imaginando um problema, né, estava criando um problema e daí já estava trazendo uma solução para aquele problema que não existia. E aí ele diz, olha só, quando alguém tiver uma issue que diga que isso aqui é um problema, aí a gente tenta resolver. Enquanto não tem isso aqui, não se preocupe em resolver esse negócio aqui, né? E traz muito realmente para o nosso dia a dia, que é a gente cria muitos problemas para resolver eles depois, mesmo sem querer, né? E quando tu faz uma camada de abstração, tu tá criando ali um outro potencial de bug, potencial de risco de problema e tal. Então, realmente, tu tem que ter mirar num problema e aí tentar resolver aquele problema, né? E às vezes a gente tenta encontrar uma solução para a solução que a gente estava trabalhando em cima, e aquela solução se torna um novo problema. Então, realmente, acaba sendo conveniente tu saber o que tu está fazendo e por que tu está fazendo
antes de sair fazendo, assim, né? Antes de propor uma nova ideia. E claro, o Core Linux, ele é muito cuidadoso, né? É muito bem cuidado, muito bem, tem muitos olhos e tem os olhos do Linux, que é um cara muito criterioso. Tu não vai conseguir botar uma coisa, um pedaço de código lá dentro, novo, a menos que seja muito necessário e altamente testado e validado, tudo mais. Então, realmente, não é qualquer sugestão que acaba passando aí pela peneira dele, né?